Shalom, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, como vocês passou aí esses dias. Olha aí, já estamos no terceiro passo. Glória a Deus, a oração de fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, já estamos no Salmos 13 aqui, que é um Salmo de Davi para o cantor Mó, né? Aleluia, Jesus. Que diz assim o primeiro versículo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu falei ontem, só que o meu celular, ele cortou, tá bom? Se você gostou do vídeo, meus irmãos, dá um joinha, tá bom? Se você está assistindo, dá um joinha. Já entra apertando o like aí, tá bom? Dá um oi lá, fala Pai do Senhor Jesus Cristo, irmã Mônica, porque assim eu vou saber que é você e eu vou colocar vocês na oração, tá bom? Apesar que eu já faço oração por todas as pessoas que assistem, né, os vídeos, mas eu sabendo, né, é bom porque também o YouTube, ele vai saber que você gostou, né, você dando joinha, e o próprio YouTube é ele que vai entregar para mais pessoas. Tá bom? Então, o algoritmo, né, do próprio YouTube vai ver que você gostou, né, que você assistiu, porque tem gente que tá assistindo e não tá dando like, então dá o like aí, tá bom? E se você quiser, se você puder, né, tá dando comentando lá nos comentários, também é muito bom para o YouTube. E para as pessoas também que vão ver lá os comentários, vai ver que você está assistindo e Deus está entrando na sua vida através da palavra dele, porque a palavra dele é vida. Não é para minha glória, não é porque eu quero crescer aqui, porque Deus sabe do meu coração e Deus sabe do intuito. Aleluia, Jesus, que eu abri este canal. Então ele sabe todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o meu Senhor. E eu creio que ele é o seu Senhor também. Amém? Essa porta aqui, ela foi aberta, aleluia, Jesus, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, porque eu também estou aprendendo, cada dia também aqui eu estou aprendendo com vocês, estou aprendendo aqui com o Senhor, estou aprendendo também. Então, a palavra do Senhor, ela está me ensinando, eu estou aprendendo, e eu também estou tendo vida através da palavra do Senhor, eu também. Porque eu estou fazendo um propósito aqui junto com vocês, não é? E vocês, né? Sejam todos bem-vindos aí, que quer fazer esse propósito aqui junto comigo, para nós crescer na presença. Para nós, aleluia, Jesus, obter a salvação, porque a salvação nós só obtém através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos leva para Deus, é a palavra. Amém? Aleluia, Jesus. Então, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Você ativando o sininho, o próprio YouTube vai te lembrar. O próprio YouTube vai mandar para você. Né? Então, esse trabalho aí é do próprio YouTube. Então, nós trabalhamos aqui com a parceria, não é? É a parceria. É o próprio YouTube que vai te notificar que você assinou. Você falou, olha, me notifica quando tiver um novo vídeo. Porque às vezes, né? E eu não tenho, né? Então é o próprio YouTube que vai te notificar e vai te lembrar, vai mandar um lembrete para você, tá bom? Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Já estamos no terceiro passo. E se você caiu hoje aqui nesse terceiro passo, aqui no terceiro capítulo, aqui desta série dos Salmos, tá bom? Se você quiser continuar daqui, tudo bem, mas eu aconselho você começar lá do começo, porque assim nós vai concluir, tá bom? O processo do comecinho, porque desde o começo lá, é muito importante, meus irmãos, fica até o final, porque no final tem a oração, tá? Eu estava entrando aqui com uma oração, mas eu vou só orar só no final. Se Deus permitir eu orar no começo, eu vou orar no começo, mas eu vou orar só no final. Porque é muito importante também a palavra junto com a oração, porque a oração também é a nossa conversa com Deus. Você lembra que a oração é a nossa conversa com Deus.
né? Então você pode ver aqui que todo o livro de Salmos está falando para nós orar, conversar com Deus, né? Porque toda autoridade está nas mãos dele, todo poder está com ele. Aleluia, Jesus, não é? Todo poder há no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no meu nome, não é eu, é o Senhor Jesus Cristo. É no poder, no nome dele que estamos aqui. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, então, a oração de fé, que diz assim o primeiro capítulo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Aí tá aqui, ó, um ponto de interrogação. Uma coisa também que eu queria falar com vocês, meus irmãos, se você preferir pegar a sua Bíblia, você tem uma Bíblia aí na sua casa? Pega a sua Bíblia e vamos orar junto comigo. Vamos aqui ler a palavra junto comigo, porque assim você vai entender melhor, tá bom? Ó. Até quando te esquecerás de mim, vírgula. Tá vendo a importância aqui dos pontos, das vírgulas, do ponto final, dos pontos aqui. Porque aqui é uma conversa com Deus. Ele está conversando com o próprio Deus. Então, se ele está fazendo uma pergunta, como é que eu vou saber que ele está fazendo uma pergunta? Por causa do símbolo, não é? Do símbolo aqui da pergunta. Se ele acabou a conversa, como é que eu vou saber? Pelo ponto final. Se ele colocar uma vírgula, como é que eu vou saber? É a pausa ali. Então, é muito importante você pegar a sua Bíblia. Tem uma Bíblia aí? Pega uma Bíblia, pega ela. Vamos aqui ler junto comigo para você entender. Se preferir, pega uma caneta e anota aqui do lado o que você entendeu. É muito importante. Porque Deus, ele quer que você entenda. Ele quer que você coloque no seu coração as palavras dele. Amém? Eu vou começar de novo. Porque Deus é lindo, Deus é tremendo. Ele abre, é para todos. Aleluia, para todos. Amém? Olha só. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ponto de interrogação. Não. Até quando te esquecerás de mim, vírgula. Senhor, para sempre? Aí, ponto de interrogação novamente. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ponto de interrogação novamente. Ele está fazendo uma pergunta aqui para o Senhor, né? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumine os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Ponto final. Ponto final. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Ponto final. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, Jesus, glória. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ponto final. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vê que Davi aqui começa com um clamor, com a alma dele angustiada. Muitas das vezes, quando a nossa alma está angustiada, não sai palavras, só sai lágrimas. Está tão angustiada que a nossa boca não abre para nada, ela tranca. Não é verdade? A nossa alma, a nossa boca, ela tranca. Nem comida entra. Às vezes, quando a gente está angustiado, tem pessoas que quando está angustiado, está triste, né? Dá fome. Outras, nem fome de comida tem. Né? Não quer ler Bíblia, não quer comer comida física, não quer comer comida espiritual. Então, é o próprio Deus que nos dá força.
Então, se eu e você estamos aqui, nós somos bem-aventurados, porque pela nossa pequena força, nós está aqui. Aleluia, Jesus, não é? Glória a Deus, aleluia. Então, nós somos mais que bem-aventurados. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu estava angustiada, aleluia, Jesus, eu não queria ler Bíblia, eu queria só chorar. Aleluia, Jesus, não sai nada da boca, a gente não quer conversar com ninguém. Aleluia, Jesus, e mesmo nessa situação, Ele entende nossos pensamentos, Ele entende o nosso coração, o grito da nossa alma, o clamor da nossa alma. Ele entende cada gota, cada lágrima. Aleluia, Jesus. Viu como Ele nos ama, como Ele é compreensível conosco, porque Ele esteve aqui, Ele sabe das nossas aflições, Ele experimentou as nossas aflições. Aleluia. E antes disso, Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando Jesus ele desceu aqui nesta terra, meus irmãos, foi para mostrar que todas as aflições que eu e você passamos, Ele também passou. Aleluia, Jesus. Mas é o próprio Espírito do Senhor que nos vivifica. É o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo traz vida. É o próprio Espírito de Deus. Aleluia. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aleluia, Jesus. Então Davi se angustiou ali, não é? Glória a Deus, aleluia. Até quando consultarei a minha alma? Tem tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando? É uma pergunta aqui que ele está falando. Até quando, Senhor? Aleluia, Jesus. Até quando? Atende-me. Ouve-me. Ó Senhor, o meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Aleluia, Jesus. Então o próprio Davi aqui está pedindo para Deus abrir os olhos dele. Olha só. Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor. Para que eu veja a tua glória, para que eu veja, Senhor Jesus Cristo, a tua salvação, para que eu veja que o Senhor tem um bem maior para comigo. Porque quando a angústia vem, meus irmãos, quando a tristeza ela vem como trevas, sabe? É uma trevas ali que nós não conseguimos enxergar, né? Aleluia, Jesus. É o sofrimento. Aleluia, Jesus, que traz isso, que quer nos cegar. É o próprio inimigo. Né? E o inimigo, ele se alimenta de tristeza, de choro, ele se alimenta de medo, como eu disse aqui já com vocês, não é? Então, ele gosta, ele fica rindo, ele fica dando risada. Aleluia, Jesus. Só que o Senhor, como eu disse também ontem, ele está como chama de fogo, ele prova os corações. Aleluia, Jesus. Ele fica dando risada, olha aqui, ó. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo, meus irmãos, ele quer só uma brechinha para nós pegar ali, aleluia, Jesus, não é? E cair, ele se alegra quando um servo do Senhor, quando eu e você cairmos, quando nós cai ali, muitas das vezes até na tristeza, né? Tem aquela tristeza que nós se entristece, né? Mas tem aquela angústia da alma, sabe? Tem se multiplicado muito a angústia aqui na vida de Davi, não é também difícil na minha, na sua vida, né? E os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Quando eu vejo essa mensagem aqui, meus irmãos, eu lembro, sabe de quem? De Sansão. Aleluia, Jesus. De Sansão. Para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Um vacilo, né? Davi aqui está pedindo para Deus abrir os olhos dele. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, quando nós pedimos para Deus abrir nossos olhos espirituais,
para que o nosso olho carnais, porque os nossos olhos carnais, eles se enganam. Então, é por isso o importante de nós abrir os nossos olhos espirituais. Sansão, aleluia, Jesus, ele caiu através do olho, né? Dos olhos carnais dele. Ele achou ali a Dalila, uma bela mulher. Aleluia, Jesus, não é? A beleza ali daquela mulher encantou ali aquele homem, né? E você viu que por 3 vezes Dalila tentou ali falar o segredo que ele confiou nela para os adversários. Ela falou para os próprios adversários de Sansão. E mesmo assim, os olhos deles espirituais se fecharam, estava fechado, por causa do encantamento que ele colocou nos olhos dele. O entendimento dele, os olhos espirituais deles estavam já fechados. Os olhos espirituais deles estavam fechados. Então, o próprio Davi também, quando ele caiu, ele está pedindo aqui, abra os meus olhos para que eu veja. Ó, até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se trará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, quem é a luz dos nossos caminhos? Quem é a luz dos nossos caminhos? A luz do nosso caminho é a palavra do Senhor. É a oração, a palavra. O que é que acende a candeia? O que é que acende a candeia? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É a oração, é a palavra, é a perseverança, é a fé que ilumina os nossos caminhos. Salomão, lá nos Provérbios, acho que é Provérbios, que ele fala que as tuas palavras é luz para os meus caminhos. Então, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso caminho. A tua palavra é luz para os meus caminhos. Aleluia, Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. Glória a Deus. Aqui, ó. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. E quando Davi aqui pede para iluminar os olhos dele, aleluia, Jesus, é para que ele não venha se enganar, é para abrir os olhos espirituais. Não, para mim não adormecer na morte, porque a morte é escuridão, é trevas. E as mortes, ela quer nos cegar. O que a escuridão ela faz? Não é? Nós não enxergamos, mas quem é a nossa luz? É o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo que é a nossa luz. Olha só, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua bondade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Então, quando nós pedimos, blinda a nossa mente, blinda quando Jesus ele coloca aquela coroa, a coroa, a blindagem da salvação. Efésios, mais uma vez, Efésios 6, não se esqueça desta palavra. Aos Efésios 6, 10, a partir do 10.
Porque Deus tem que guardar aqui para que não desça. E o que estava aqui não vá para aqui. O nosso coração está ligado. Glória a Deus, aleluia. Porque os nossos olhos, ele peca, a nossa boca, ele vem cair, ele peca, os nossos ouvidos, ele peca, os nossos pensamentos, ele peca, ele cai, e o adversário fica dando risada de mim e de você. Aleluia, Jesus, mas quem é a nossa força? Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então vamos pedir blindagem. Aleluia, Jesus, blindar a nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Porque a boca, ela só fala o que está cheio o coração. Então, o meu coração só vai encher se o meu olho ver. O meu coração só vai encher se o meu ouvido ele ouvir. O meu coração ele só vai se encher se eu falar ou eu ouvir palavras. O meu coração ele só vai se encher. Aleluia, Jesus. Então, vamos esvaziar, vamos pedir para o Espírito Santo. Por mais ainda que ele está cheio de tranqueira, ele está cheio de trevas, é o próprio Espírito Santo que vai a limpar. É o próprio Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. É a palavra que vai nos limpar. Então, o próprio Davi aqui, ele está falando. Vem, Senhor, até quando? Aleluia, Jesus, não vai ouvir o meu clamor? Até quando os meus inimigos vão prevalecer contra mim? Até quando eles vão ficar dando risada? Quando os meus pés, ele vacilar? Porque o meu pé, ele só vacila porque eu não enxerguei, aleluia, o laço, a pedra que estava no caminho. Aleluia, Jesus. Entendeu? Olha a importância de Deus abrir nossos olhos espirituais. Sansão, o próprio Davi, ele caiu por causa dos olhos. Por falta de vigilância. E nós somos falhos mesmo. Se não for o Senhor na nossa vida para nos livrar, para nos alertar, é por isso que eu agradeço e exalto ao Senhor, porque Ele me fala, Ele me alerta, Ele está te alertando, Ele nos alerta. Então, a palavra dEle é luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Mas também tem os dons espirituais, né? Então, temos que pedir os dons espirituais. Glória a Deus. Os dons espirituais, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, meus irmãos, os dons espirituais, às vezes,